No mesmo dia em que Fernando Henrique Cardoso defende abreviar o mandato de Michel Temer, Instituto Tucano lança nota reforçando sua presença no governo do PMDB. Ellen Brown. O Instituto Teotônio Vilela, que é um braço de articulação política do PSDB, divulgou nesta segunda-feira uma análise com o título A Temer, o que é de Temer. O documento marca uma postura de enfrentamento tucano ao PT, no dia em que Lula apareceu como o primeiro colocado nas intenções de voto para 2018, numa pesquisa feita pelo Instituto Datafolha. No papel, os PSDBistas afirmam que pouca coisa pode ser consertada após 13 anos de devastação do petismo no país. No entanto, o documento alega que é injusto dar a Michel Temer o título de presidente mais impopular da história da República. De acordo com os tucanos, as conquistas obtidas pelo atual presidente não são poucas e são significativas. A carta, que enumera ações do PMDBista, como estabelecer um teto para os gastos, propor reformas trabalhista e da Previdência, foi divulgada no mesmo dia em que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso publicou um artigo em que defendia a abreviação do mandato de Temer. Presidente do Instituto Teotônio Vilela, o tucano José Aníbal, minimiza as divergências dentro da sigla. O partido não está parado e, quando se manifesta, existem opiniões, às vezes posições, que não são totalmente convergentes, mas no processo de debate interno, o partido afunila suas posições, como fez há 10 dias, 15 dias atrás, quando decidiu continuar na base de sustentação do governo Temer e estamos aí, vivendo essa crise profunda, agora atingindo diretamente o presidente da República, e, de qualquer maneira, com um compromisso com o país de não agir por impulso. O cientista político e professor da USP, Rubens Figueiredo, avalia que a argumentação produzida pelo Instituto Tucano veio em boa hora e é coerente. Então a sociedade não está claro para as pessoas, não está claro para os eleitores o tamanho da herança ruim que o PT deixou. Quer dizer, o PMDB, o governo Temer, erraram feio ao não comunicar como é que eles encontraram o governo e a situação das contas públicas. Que representa até uma mudança na postura, no estilo do partido, de não ser muito combativo. Quer dizer, o PSDB ao longo desse período todo não foi um partido combativo. O PSDB não tem o DNA da oposição, que o PT sempre ostentou. Nesse sentido, eu acho que o PSDB avançou algumas casas aí e subiu o tom de ataques ao PT. A análise tucana ainda pontua que entre os equívocos do governo de Michel Temer está a continuidade de práticas corruptas adotadas pelo Partido dos Trabalhadores. E diz ainda que a equipe de governo do PMDBista conta com poucas vozes dignas e de respeito. Professor Vila. É engraçado, né? O documento aparentemente tem algumas contradições. Quer dizer, se tem as práticas corruptas no interior do governo, como é que é possível apoiar esse governo? Você estaria, por tabela, apoiando a corrupção. Quer dizer, a grande questão que o PSDB vive, e não é a primeira vez, ele sempre teve muita dificuldade em momentos de tensão política de se posicionar. Basta lembrar, eu já fiz referência a isso, mas não custa ressaltar, 1992, início de 92, o presidente Collor estava reorganizando o seu ministério e queria trazer o PSDB para o governo. O que aconteceu? Ele ia entregar 3 ministérios ao PSDB, o Ministério da Economia, na época era a fusão da Fazenda e Planejamento, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério do Trabalho. Era para Serra, Fernando Henrique e Montoro, respectivamente e tal. O partido se dividiu, a executiva empatou e houve toda aquela divergência tal, e no fim o Mário Covas bateu na mesa, disse que não era para aderir ao governo Collor, que seria um desastre, e olha, e acabou não aderindo, apesar da divisão, o partido não
não sabia o que fazer, optou por não decidir. E ao não decidir, não entrou no governo, por sua vez, acabou salvando, né, o futuro do PSDB. Imagina se ele tivesse no governo Collor, ele teria afetado, claro, pela questão do impeachment que ocorreu no final do ano. Então, a questão que se coloca agora é uma situação mais complexa, porque tem eleição em 2018. Que se o PSDB continuar vinculado ao governo Temer, especialmente agora ainda, com essa gravidade da denúncia apresentada pela PGR, com tudo que todo mundo sabe no último mês, né, desde daquela célebre quarta-feira à noite e as denúncias apresentadas, quando a questão lá de Joesley Batista, através do site do Jornal Globo, se o PSDB continuar no governo, em 2018, ele vai sair extremamente desgastado. A permanência do PSDB no governo hoje fortalece soluções extremistas na eleição presidencial de 2018. O PSDB está cometendo um erro estratégico gravíssimo.